Alô, amigos, sejam bem-vindos à nova edição do nosso programa De Olho na Língua Especial. Nos programas especiais, nós vamos conversar com pessoas que trabalham cotidianamente com a língua portuguesa. Pesquisadores, professores, poetas, tradutores, publicitários, jornalistas, advogados e assim por diante. O nosso objetivo com essa conversa é conhecer a experiência dessas pessoas com a língua portuguesa e aprender com elas e enriquecer, assim, a nossa própria experiência de falantes. O nosso convidado de hoje é o publicitário Antônio Sescato. O Sescato está trabalhando com publicidade há mais de 20 anos e nos últimos 10 anos está ligado à agência Reds aqui de Curitiba. Um detalhe interessante é que o Sescato completou o curso de medicina e depois passou para a publicidade. Não chegou a exercer a medicina, mergulhou na publicidade e tão logo terminou o seu curso de médico. Bem-vindo, Sescato, ao nosso programa. Olá, obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre essa história, esse salto da medicina para a publicidade. Como é que isso aconteceu? Bom, enquanto a gente está vivendo e fazendo as coisas, a gente está vivendo e as coisas estão acontecendo. Vendo em retrospectiva hoje, eu percebo que a partir de um determinado momento eu tive um interesse muito grande pela linguagem. Eu acho, talvez de uma forma sintética, poderia sintetizar da seguinte forma: talvez a minha vida estivesse muito simples, eu queria complicá-la um pouco mais. Então comecei a trafegar por diversas áreas, comecei a escrever, a fazer música, e nesse sentido a medicina se tornou muito estreita, muito limitada por esse interesse que eu comecei a ter pela linguagem. Então, quer dizer que a linguagem é que te movimentou, foi a paixão pela linguagem, pelas possibilidades dos sons, das palavras, foi o que me move, o que sempre me encantou, né? E a publicidade, e também, por outro lado, eu sou de um período, eu comecei a fazer publicidade num período onde a realidade era completamente diferente daquela que existe hoje. Era o tempo onde poetas, escritores, aspirantes a músicos e jornalistas em geral podiam trafegar com mais facilidade de uma área para outra, e acabavam indo para a publicidade. Não existia nenhuma faculdade de publicidade. As faculdades de publicidade passaram a existir a partir do final dos anos 80. Justo. Hoje em dia, não que isso não seja uma coisa difícil, mas certamente vai ser uma coisa bem mais difícil para a pessoa fazer, porque já existem muitas faculdades e os alunos saem realmente muito bem preparados. Bom, eu imagino que um dos desafios do publicitário em relação à linguagem é encontrar a expressão verbal mais adequada, a palavra, a frase mais feliz, né, para atrair o público. Você poderia comentar um pouco as tuas relações de publicitário com a língua portuguesa? Bom, a língua portuguesa, no meu trabalho, eu sou um redator publicitário, é a minha matéria-prima. Quer dizer, a língua portuguesa é a matéria com a qual eu trabalho e com a qual eu utilizo para fazer o meu dia a dia. E a minha relação com a língua é completa, é absorvente. Eu adoro escrever, eu adoro tocar música, compor. E na publicidade eu encontro a possibilidade de trabalhar com a língua portuguesa nas suas diversas potencialidades. Quer dizer, eu consigo trabalhar a língua como eu a vejo como um organismo, um corpo vivo capaz de produzir significados, produzir mensagens, produzir comunicação entre as pessoas. Então é uma atividade que me gratifica muito nesse sentido. Quer dizer, eu trabalho basicamente com a língua e a língua na publicidade ela tem uma energia, ela não é uma coisa estanque, ela é explorada em todas as suas potencialidades. Certo. Bom, você sabe que os puristas, né, os gramatiqueiros, eles costumam recriminar muitas vezes as expressões da língua que ocorrem na publicidade. O uso de gíria, por exemplo, ou a ocorrência daquilo que os gramatiqueiros consideram erros de português, né? Eu lembro aqui uma campanha contra a AIDS feita pelo Ministério da Saúde,
O slogan dessa campanha era: se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Os gramatiqueiros saíram bombardeando esse slogan, dizendo que havia aí uma mistura, outra vez entre aspas, de pronomes, né, você com T, e isso era um absurdo, era um erro de português, etc. Eles queriam que fosse: se você não se cuidar, a AIDS vai pegá-lo. Como é que você reagiria a esse? Eu acho que se fosse usada dessa forma, a frase até estaria correta, mas a campanha certamente não ia pegar ninguém, né? Quer dizer, ninguém ia entender aquilo que está se falando, ninguém ia, por um simples e único motivo. A publicidade, ela tem uma função de fazer a conexão entre uma coisa muito organizada, que é o sistema de produção, que é a produção industrial e super organizada, super racional, e uma coisa que é completamente desorganizada e caótica, que é o ser humano. Que é o ser humano com seus desejos, com suas ansiedades, seus medos, suas necessidades. Para isso, como essa é a função da publicidade, ela tem que lidar com os elementos com os quais os seres humanos se comunicam. Quer dizer, as pessoas se comunicam através da língua, e a língua, como eu disse anteriormente, é uma coisa viva. Certo. Quer dizer, ela está sendo recriada e refeita todos os dias, em cada canto, por todas as pessoas. Se a publicidade não fizer isso, ela não vai conseguir se comunicar com as pessoas, e ela vai perder o seu sentido, vai perder a sua função dentro da... Essa frase, por exemplo, você percebe que ela é uma frase que comunica claramente uma coisa, e ela tem um ritmo, uma sonoridade absolutamente ricas. Quer dizer, ela não comunica só através do sentido daquilo que ela está comunicando, ela comunica através você vê que essa é uma frase que tem até rima, tem métrica. Certo. E ela comunica através desses elementos. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Quer dizer, é uma coisa que entra... Eu estava esses dias, um amigo meu me contou uma história que eu achei muito interessante, que ele estava andando pela rua e ouviu duas garotas conversando, e uma perguntou para a outra: você sabe qual a diferença entre problema e pobrema? A outra disse: não sei. Ela disse: bom, problema é quando tem um problema econômico de conjuntura que não é com a gente. Problema é quando o problema é com a Quer dizer, através do erro, existe a possibilidade de se criar um novo sentido para a realidade, para as coisas. Né? Os gramatiqueiros não percebem que a língua não é uniforme e que isso aí não é um erro. Né? Essa mistura de pronomes, ela na verdade é a língua corrente, é a língua falada normalmente entre as pessoas. Né? Ela não constitui um erro gramatical, um erro absurdo. E, portanto, você, né, que está fazendo uma publicidade voltada ao público em geral, você tem que falar a linguagem que está viva no meio das relações de comunicação das pessoas. Né? Como as pessoas estão se comunicando, como elas estão trocando, como elas estão se relacionando, porque na verdade trata-se de uma troca, né? De uma troca de ideias e de... A gente até tinha usado, conversando anteriormente, nós tínhamos usado uma expressão que a publicidade tenta pegar a linguagem da boca do destinatário, da boca do público. A publicidade hoje em dia, com a evolução, a publicidade é uma atividade que tem, digamos, 50 anos. É possível localizar o início da publicidade há 50 anos atrás, mais ou menos nos anos 50, que ela começou a se desenvolver como técnica. E ao longo desse tempo, ela tem tomado uma proporção imensa, quer dizer, envolve hoje uma série de coisas das mais diversas, de pesquisa, planejamento, dados, manipulação de dados. Mas no final... assim, com todo o trabalho de criação, no final, o fato é que todo o resultado do trabalho de um monte de pessoas, de um monte de números, um monte de dados, tem que resultar em alguma coisa que parece que não foi feita por ninguém. Certo. Quer dizer, a pessoa tem que olhar para aquilo, tem que ler um anúncio, tem que olhar um outdoor, como se aquilo fizesse parte da vida, como se ela mesma tivesse criado aquilo. Perfeito. Quer dizer, esse é o paradoxo que a publicidade vive. Ela vai ser muito mais eficiente quanto mais ela parece que não foi feita por ninguém. Parece uma coisa normal, que faz parte da existência, uma piada que todo mundo conhece. A linguagem que entra é a linguagem que vem da própria comunicação, das próprias relações normais da rua, né? Isso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida.
As bibliotecas da Universidade Federal do Paraná têm por função disponibilizar todo o acervo bibliográfico para uso da comunidade universitária. A manutenção do nosso acervo tem sido por meio de projetos específicos de alguns professores da universidade e por meio dos recursos próprios da universidade. Por isso, nós aproveitamos para fazer um apelo aos alunos, aos professores e aos servidores da nossa universidade que sempre respeitem o prazo de entrega dos livros, que entreguem esses livros no dia certo, porque outra pessoa pode estar esperando por eles, principalmente na época de provas. Amigos, estamos de volta então com o nosso programa de Olho na Língua especial. Hoje nós estamos conversando com o publicitário Antônio Cescato, justamente sobre a relação da linguagem na publicidade, né? Cescato, o discurso publicitário costuma tirar muitas vezes proveito de frases ambíguas. Claro, a ambiguidade pode ser um fator negativo, né, quando ela torna o texto obscuro, mas a ambiguidade também pode ser um fator positivo, como os poetas, por exemplo, exploram a ambiguidade para buscar efeitos de sentido e cativar o leitor. Eu lembro aqui o slogan de uma marca de geladeira, que segundo levantamentos de opinião, é a marca mais lembrada pelos brasileiros há 12 anos. O slogan da campanha era: a maioria dos brasileiros não troca de geladeira há 12 anos. Né? Trabalhando, portanto, explorando a ambiguidade. A marca, né? Está falando do eletrodoméstico ou está falando da marca? Né? Você mesmo produziu uma publicidade de cerveja que tinha um slogan genial, que era: matou a loira porque era gelada. Podia comentar um pouco essa campanha? Esse é um exemplo, acho que interessante desse aspecto da utilização da língua na publicidade. A gente fez um anúncio de jornal, na verdade. A gente atendia uma marca de cervejas regional aqui no Paraná, e a gente tinha que fazer um anúncio para um jornal popular, um jornal um jornal bem popular para essa cerveja. Aí a gente resolveu fazer esse título: matou a loura porque era gelada, com a cerveja. E trabalhando exatamente com o padrão de comunicação daquele jornal, quer dizer, um jornal de notícias policiais, então ela trabalhava exatamente com essa ambiguidade e funcionou como uma luva naquele caso. A publicidade tem muito disso, né? Quer dizer, às vezes eu penso que o publicitário, o criativo de publicidade, ele é uma espécie de um administrador de coincidências, assim. Ele trabalha com as diversas possibilidades de utilização da linguagem e, numa determinada momento, por uma intuição apurada ou positiva, as coisas se casam de uma forma perfeita em que essa duplicidade fica bem claro. Eu vou mostrar um anúncio aqui que eu acho genial, que é um anúncio da Volvo, cujo título também trabalha com essa ambiguidade. É um anúncio antigo dos anos 50 que diz o seguinte: dirija isso como você odeia isso. Quer dizer, é um carro tão forte, tão poderoso que você pode detonar o carro que ele vai resistir, mas trabalha com essa ambiguidade de sentido, você vai odiar, quer dizer. Então a publicidade ela tem essa capacidade de trabalhar com essa possibilidade de trabalhar com isso, e sempre é muito interessante para a comunicação. Justamente explorando aquilo que a língua põe à tua disposição. O que a língua põe à disposição. No caso dessa campanha, na verdade, o Jornal Popular, o slogan era quase uma manchete do Jornal Popular. Né? Era quase uma manchete. Então, ao mesmo tempo, trabalhando com a gíria, né, como é que nós chamamos a cerveja, acaba produzindo um... E junto com isso, naturalmente, junto com o texto que eu estou falando, infelizmente eu não consegui trazer o anúncio, mas também tem aquilo que a gente chama de layout, quer dizer, o modo como isso é distribuído na página também, o formato. E o layout, nesse caso, era um layout muito bonito, em que a letra ficava grande, exatamente como manchete do jornal, como se falou. Agora, nesse caso, a gente pode observar também nas publicidades impressas, ou pelo menos eu observo nos últimos 40 anos, o tamanho do texto verbal, da linguagem verbal, da parte verbal, ele enxugou, né? Ele quase que desapareceu.
Né? Você pega aí publicidades dos anos 50, era um texto enorme e poucas imagens. Hoje é o contrário, né? Imagem enorme e a linguagem verbal pouca, né? Pouquíssimo. Você acha que é uma tendência mesmo da publicidade? Eu acho. Por que estaria acontecendo isso? Eu acho que é uma tendência. Acho que é a supremacia da imagem, né? Quer dizer, a gente vive num mundo de intensidade de imagem, quer dizer, a gente é atacado por imagem de tudo que é lado, a imagem é preponderante e existe uma quantidade de informação muito grande circulando. Quer dizer, como existe essa grande quantidade de circulação e a publicidade está competindo com todos os outros meios para capturar a atenção das pessoas, é necessário que ela chegue ao máximo de síntese, ao máximo de concentração possível para que ela entre na vida das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que essa é uma tendência, certamente não é a única, porque o anúncio com texto, quando é bem feito, ele sempre vai ser lido. Quer dizer, tudo depende de como ele for feito. Quer dizer, as pessoas se as pessoas abrem um jornal e leem todos aqueles, por que elas não leriam um anúncio que seja um anúncio interessante, que tenha uma proposta interessante? Mas, de fato, isso acontece. E é muito visível, eu vou mostrar um anúncio aqui, que é um anúncio foi a primeira vez que o Brasil ganhou um festival, ganhou um Grand Prix no Festival de Cannes, com um anúncio impresso, que é o exemplo mais claro disso, é um anúncio do Guaraná Antártica, do Guaraná Diet Antártica, que tem a barriga de uma mulher sarada, digamos assim, quer dizer, uma barriga, e simplesmente a tampinha do Guaraná, quer dizer, não existe nem o produto. Certo, tá, o produto desapareceu. O produto não está ali, não tem uma palavra no anúncio. Quer dizer, nós estamos hoje trabalhando com as linguagens em outro patamar. Né? Outro patamar. A linguagem visual está muito mais poderosa do que a linguagem verbal. Do que a linguagem verbal. Mas também por isso, né? Por essa competição e essa velocidade que você está apontando. Bom, mas vamos falar um pouco do discurso publicitário em si. Ele tem uma característica bastante óbvia, né? Ele só pode falar bem do produto. Né? O discurso publicitário tem de ser sempre positivo, esteja ele apresentando um objeto, né? Um shampoo, um sabonete, um sabão em pó, ou um candidato a presidente, a governador, etc. Como é que você lida com esse determinante do discurso publicitário? Eu acho que a publicidade tem uma função. Ela, de fato, tem uma função no conjunto da sociedade. E a função dela é exatamente essa, servir de conexão entre aquilo que se produz e aquilo que as pessoas precisam, esperam e necessitam. Portanto, ela não tem a função de provocar o tipo de questionamento, o tipo de questionamento ético, o tipo de questionamento que se perguntaria a esse respeito. Quer dizer, eu acho que existem outras atividades, existe o jornalismo, que tem essa função. A publicidade ela tem uma função exatamente de dinamizar esse processo. Certo. E trabalhando com todas as possibilidades que isso envolve. Não me parece que seja a função. Isso não impede naturalmente que alguns publicitários tenham posições a respeito de determinadas coisas. Tem gente que não faz anúncio de cigarro, tem gente que não faz não faz campanha política, tem gente que não faz, mas é uma opção pessoal de cada pessoa. Enquanto o negócio, enquanto atividade, enquanto corpo, não me parece que seja da natureza dele, não dá tempo simplesmente. Certo. Ele cumpre uma função específica, portanto, tem esse tipo de resposta. Bom, nós temos muitas questões, né, nessa conversa. Eu queria, na verdade, o tempo é curto, eu queria encerrar com uma observação e ver o que você acha. O filósofo Aristóteles, 200 ou 300 anos antes de Cristo, no Tratado de Retórica, ele dizia que para convencer um público qualquer, nós temos que costurar, né, e trabalhar pelo menos 3 grandes coordenadas. A imagem de quem fala, as propriedades do objeto de que se fala, e, por fim, as emoções, as necessidades, os desejos, as expectativas do público a que se destina essa mensagem. Você acha que essa reflexão do Aristóteles, né, feita há mais de 2000 anos, ela ainda vale para a atividade do publicitário? Eu acho que
tem alguns elementos que são verdadeiros, né? Ainda vale, principalmente esse último elemento, que é aquele que tenta interpretar o sentimento de quem recebe. Eu acho que é nessa direção que a publicidade recente, a publicidade dos anos 80, 90, tem caminhado decisivamente, assim. Você vê os anúncios, por exemplo, de uma marca como a Nike, que é um clássico da publicidade. Ela não fala do produto, ela não fala do tênis, ela não mostra, ela fala simplesmente ela fala do universo do consumidor, do universo da pessoa que pratica esportes. Quer dizer, a possibilidade dela superar limites, a possibilidade de ela ir além daquilo que ela faz, da importância dela ter isso na vida dela. Quer dizer, ela tem uma abordagem filosófico-existencial muito desenvolvida hoje na publicidade dela. A publicidade se alargou muito, ela deixou de falar exclusivamente do produto, do produto em si, de ser uma justificativa racional e exata do produto. Ela trabalha com aquilo que as pessoas vivem e esperam, né? Não só dos produtos, mas da vida. Certo. Quer dizer, dos 3 elementos aí do Aristóteles, o terceiro e último é o que está pesando mais. É o que está pesando mais. Como determinante aí do discurso. Eu acho que sem dúvida. Bem, Sescato, quero agradecer muito a tua presença e a tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco sobre isso. Eu agradeço muito. E ficamos aqui aguardando uma outra oportunidade para continuar essa conversa. Então tá bom. Certo? Muito obrigado. Obrigado a vocês todos e até a próxima.